Olá, querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja pronto para falar de NFL. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa troca, passado draft, trocas, hein? Aliás, acertei o valor da troca e errei o ano no meu vídeo aí os 10 jogadores que poderiam ser trocados no draft. Coloquei lá, o último jogador era o George Pickens por uma terceira rodada, só que foi para 2026, tá? George Pickens é o novo wide receiver do Dallas Cowboys, trocado por uma escolha de terceira rodada e um swap, ou seja, Dallas manda a sua quinta e recebe a sexta de 2027. A terceira rodada é do draft de 2026, agora com o Pittsburgh Steelers ficando com a do Dallas Cowboys. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa troca. Quanto ao valor, eu acho normal, né? Normal, acho que o Pickens era um valor aí de uma escolha de terceira rodada, uma quarta, algo nesse sentido. O grande X aqui é a extensão contratual. Até agora nós não temos essa extensão contratual definida, não há nenhum anúncio. Estou gravando às 9h20 da manhã do dia da troca. Não há nenhuma notícia sobre um acordo. Claro, não acredito que tenha sido feita uma troca ao estilo Russell Reddick, New York Jets, né? Lá que teve que fazer aquela... trocou e não acertou nada e aí acabou não renovando. Imagino que esteja em negociação, mas não há nenhuma informação. O projetado Spot Track, né, é de 23 milhões por ano, um contrato de 4 anos, mas sendo mais realista, eu acho que George Pickens vai ganhar algo na casa dos 27, 28 milhões por aí. Tá? É um jogador de 24 anos indo para o segundo contrato, lembrando que ele não tem quinto ano contratual porque ele não foi uma escolha de primeira rodada. Então ele está em ano de contrato sobre o Dallas Cowboys. Vamos falar um pouquinho sobre essa troca, sobre o Pickens em si, sobre o que Dallas fez. Dallas tinha claramente uma necessidade de recebedor que preferiu não endereçar no draft. O time tinha o recebedor 2 em 2024, foi o Jalen Tolbert, teve 610 jardas, o que é metade basicamente do que o CeeDee Lamb teve. Brandon Cooks foi embora, já não era mais um grande jogador. Enfim, há algum tempo o time não encontra esse recebedor 2 para jogar ao lado do CeeDee Lamb, né? Então o time foi fazer foi agressivo aqui, indo atrás do George Pickens, precisava. Preferiu não endereçar no draft, tá com um guard, um edge e um cornerback nas 3 primeiras rodadas, e aí depois você vai vir com jogadores mais complementares, né? Então assim, foi atrás de outras necessidades e costurou essa troca pelo George Pickens. Existe uma conexão importante, o Tyquan Underwood, e eu me lembro dele jogando, hein? Novo assistente de wide receivers lá em Dallas, trabalhou com o George Pickens nos Steelers em 22, 23. Não tenha dúvida que esse cara foi ouvido nessa troca, tá? Ele foi coordenador de jogo aéreo lá no Pittsburgh Steelers e no melhor ano do George Pickens, que foi 2023, quando ele teve quase 1.200 jardas, o Underwood estava lá coordenando esse ataque aéreo. Então não tenho dúvidas que sobre o jogador George Pickens, sobre a figura George Pickens, como ele é dentro de campo, o que ele pode trazer para o elenco, Tyquan Underwood deve ter sido muito ouvido, tá? Lembrando, tudo que eu estou falando aqui, que eu acho um bom movimento, que eu acho que é um movimento ok, de bom valor, depende desse contrato. E o agente do George Pickens é o mesmo do Micah Parsons, tá? É o mesmo do Micah Parsons, que o Jerry Jones falou que nem falava, nem sabia o nome, algo assim nesse sentido. Falando isso, cadê o contrato do Micah Parsons, Jerry Jones? Tá? Mas aí a galera tá falando o seguinte, tem que pagar agora o Pickens e o Parsons. Primeiro que são 2 mundos diferentes, o contrato do Pickens não vai ser um contrato top tier. Aí o pessoal vai olhar para a folha dos Cowboys e dizer, poxa, tem só 10 milhões para ano que vem. Possivelmente eles vão reestruturar o contrato do Dak novamente em 2026, jogar esse dinheiro, né, na reestruturação, e aí 2, 3 cortes, aí um Terrence Steele, um Malik Hooker, talvez até um Trevon Diggs trocado, já que o time pegou o Chavon Revel, ou seja, pula para 74 milhões. O contrato do Micah Parsons não é um contrato normal, da NFL normal, vai ser um contrato ao estilo Myles Garrett, vai ter uma porrada de voids, uma porrada de gatilhos, então não acho que seja uma preocupação. Tá? Como vão distribuir o dinheiro do Pickens também é uma outra coisa.
Sobre o George Pickens, vamos falar um pouquinho sobre o George. Jogador grande, 1,90, joga majoritariamente na lateral, claro, às vezes é movido ali para o slot, mas é onde ele se sente mais confortável é na lateral, tá? Não é um jogador super veloz, não tem uma velocidade de elite, não é um cara que vai ganhar por conta de explodir e estar na frente, mas é um cara muito bom em bolas contestadas, um cara que vai lá em cima, usa muito bem o corpo, né? Essa sua altura toda para proteger a linha de passe, gosto das rotas. Ano passado teve mais drops que o seu padrão, tá? Mas também muitas bolas muito longas, né? Então isso aumenta a taxa de drops. Você sempre tem que olhar o ADOT, né? O Average Depth of Target, né? Ou seja, a quantidade média de jardas aéreas que a bola viajou quando você vai mensurar os drops. Teve 2023, tinha problemas com fumbles, deu uma corrigida. Segundo jogador com mais recepções em bolas para mais de 20 jardas na temporada passada. Vejam, eu acabei de falar que ele não é um jogador super veloz que vai vencer no fundo do campo por velocidade. Mas quando você coloca ele no 1 contra 1, um cara de 1,90, ele vai buscar essa bola lá em cima. Então o que acontecia? O Russell Wilson buscava muito essas jogadas na lateral, no perímetro, nele no 1 contra 1 para ele buscar lá em cima. Tá? E isso faz muito sentido nesse Dallas Cowboys desse ano, com o Brian Schottenheimer como head coach. É o ataque dele, vamos lá. Já era o ataque dele e vai ser ainda mais o ataque dele. Ele adora esses estirões no fundo do campo, essas bombas no fundo do campo. E com a NFL, é só a gente olhar o Seattle Seahawks de 18 e 19, como ele mandava essas bombas para os jogadores lá de Seattle, principalmente quando ele já tinha o DK, tá? E com a NFL voltando para o single high, né, ou seja, tendo mais coberturas com um jogador só no fundo do campo, você pode conseguir ainda mais situações de 1 contra 1. E se você tem o CeeDee Lamb circulando, muitas vezes cruzando o campo, o safety por muitas vezes vai estar de olho no CeeDee Lamb. Então você pode encontrar situações de 1 contra 1 do George Pickens, que é o que o favorece. Basicamente é uma tentativa de acelerar aqui, o time acredita numa corrida com o Dak Prescott, por isso deu esse contrato ano passado para ele. Independente do que a gente acredita ou não, pelo menos faz sentido. Né? A gente tem aí as dúvidas sobre a capacidade do Dak Prescott na pós-temporada. Né? Então, assim, mas Dallas acredita que ele é o cara que vai levar o time, então precisa dar armas. Você não pode dizer, o Dak Prescott é o meu quarterback, eu acredito que vamos ganhar o Super Bowl e não fazer nada. Aí, para mim, é um grande erro. Tá? Dentro da lógica, o Dak vai jogar em 25 e 26, ele vai ser o quarterback dos Cowboys. 27, talvez aí já a coisa comece a mudar. Mas faz esse sentido. Tá? Porém, entretanto, todavia, nem tudo são flores para o Dallas Cowboys nessa troca. O comportamento do George Pickens sempre foi um tanto quanto complicado. Tá? Sempre foi um jogador que, desde os seus tempos universitários, aliás, na Universidade de Georgia, ele teve suspensãozinha, teve lesões que não se estenderam para a NFL. As lesões que ele teve na universidade não o acompanharam, tá? Então, isso é um ponto positivo. Ano passado ele teve um hamstring, mas não é uma coisa absurda, né? Uma coisa normal. Mas, assim, muita falta de comprometimento em jogadas em que ele não faz parte, desistindo de bloquear, correndo rotas quando ele não é o alvo principal, de um jeito um tanto displicente, entrevistas complicadas, entrevistas em que ele abandona no meio, em que ele dá respostas atravessadas, algumas faltas pessoais nos últimos 3 anos, né, nesses 3 anos na NFL, algumas coisas que é preciso ficar atento, tá? Não é um jogador de personalidade fácil, o George Pickens. Olhando agora para Pittsburgh, o time trocou pelo DK esse ano, então a gente já podia mais ou menos imaginar que não iriam fazer uma grande oferta pelo George Pickens. Tá? O Pickens também parece que não gostava muito de estar em Pittsburgh, pelo que alguns insiders reportaram, ele sempre se incomodou com essa questão do QB room, né, da falta de resolver a posição de quarterback. Lembrando, ele foi draftado em 2022 com o Kenny Pickett, então ele não teve ainda um grande quarterback. Ele jogou com o Kenny Pickett, jogou com o Mason Rudolph, jogou com o Justin Fields, jogou com o Russell Wilson, que é um Russell Wilson de fim de carreira. Tá? O Dak Prescott é um quarterback melhor que todos esses nesse momento, sem sombra de dúvida. Então, assim, ele não fazia muita força para não externar a sua
o seu descontentamento. Essa é a realidade. Com essa troca, o Pittsburgh Steelers meio se projeta que o Pittsburgh tenha 3 escolhas de terceira rodada no ano que vem. Por quê? Pittsburgh tem a sua, agora a dos Cowboys, e é esperado... Opa, tá falhando aqui o meu negocinho aqui da luz, hein? Que Pittsburgh tenha uma escolha de terceira rodada extra por compensatórias. O time é um dos times com mais prováveis compensatórias aí. Times que tenha 4 compensatórias, uma delas na terceira rodada. Isso aí é uma tentativa de acumular capital, resolver a posição de quarterback. Talvez no draft, fala-se um draft muito melhor na posição de quarterback. Claro que é muito cedo. Tá? O mercado, como vai estar o mercado, vamos acumular para tentar, quem sabe, trocar alguma coisa. Ainda tem que resolver a questão de quarterback esse ano, né? Vem Kirk Cousins em Aaron Rodgers, vai com Mason Rudolph, vai com Will Howard, o que é que a franquia vai fazer? Mas vale lembrar que ano que vem a concorrência também é boa, né? Vale lembrar que ano que vem o time terá na concorrência aí alguns times com 2 escolhas de primeira rodada, tá? Uma delas sendo do Cleveland Browns, tá? Cleveland Browns que deve ter escolhas altas, e outro o Los Angeles Rams, que tem uma escolha extra também, que é do New York Giants. Os Rams que nunca foram um time que economizou nas escolhas de draft. Então talvez o caminho não seja tão simples e tão fácil para Pittsburgh. No fim, acho que é uma troca aqui. Haver o contrato fica de bom tamanho para ambos os lados. É isso então, minha gente. Meu muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu e tchau.